Você tem se sentido ansioso, preocupado com o futuro, com medo, um pavor tremendo assim, paralisado? Você está paralisado pelo medo? Muito bem, você já imaginou do que a gente vai falar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Ansiedade é alguma coisa que você fica ansioso, preocupado antes do evento acontecer, se é que vai acontecer, né? Então, a Bíblia, fique sabendo você que a Bíblia tem antídotos, tem respostas para como que a gente pode lidar com a ansiedade. E a gente vai tentar ver isso aqui um pouco hoje. É um tema bastante grande, né? Ele tem bastante itens assim, mas a gente vai tentar resumir bastante aqui para você, para tentar te ajudar a combater ela quando ela vier, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Já disse que a ansiedade é alguma coisa que você se preocupa antes que aconteça, e pode ser que nem aconteça, mas você é ansioso, você está ansioso por conta daquilo lá, né? E é assim, né? A ansiedade hoje é um dos grandes desafios da sociedade, né? Porque ela tem acometido muitas e muita gente, né? A gente vai falar aqui, ó, algumas coisas que ela está ligada, algumas coisas, porque o tema é muito vasto, tem muita coisa, mas a gente selecionou algumas coisinhas que eu acho que estão mais no nosso dia a dia. Então, por exemplo, ritmo acelerado da vida, né? Você às vezes, você faz 500 coisas, o trabalho te pressiona. Hoje em dia eu vejo pessoas bem mais jovens, né? Meus filhos, por exemplo, a pressão no trabalho é uma coisa insana, né? A gente parece que não faz mais líderes como antigamente. Então hoje parece que não existem mais líderes, existem chefes com o chibato. Olha, faz aí, senão você vai perder o emprego, faz aí, senão você não vai ganhar teu bônus, faz aí. Então põe um contra o outro, né? Eu já vejo direto isso. O próprio líder, às vezes eles me comentam, não, porque o chefe fez isso, fez aquilo. Põe um contra o outro dentro da mesma equipe. Bom, isso é um tema para outro estudo, liderança a partir do que a Bíblia nos diz, né? Mas enfim, né? É uma situação aí com o ritmo acelerado da vida. Olha, preciso cuidar disso, preciso chegar em casa, preciso fazer jantar, preciso arrumar a louça, preciso fazer não sei o quê. E aí você não tem o tempo para relaxar, não tem o tempo para orar, não tem o tempo para conversar com o seu marido, com a sua esposa, com seus amigos, um tempo para relaxar, não tem mais isso. Enfim, esse ritmo acelerado da vida pode ser um gatilho para a ansiedade. Outra coisa interessante que eu li no outro dia, a sobrecarga de informações que a gente tem. A gente tem muita informação hoje. E tem muita informação que às vezes não serve para nada, é só uma informação que pode te causar uma ansiedade. Você sabia que uma criança de 5 anos tem mais informação do que o imperador na época dos impérios? Por exemplo, o Império Turco-Otomano, que foi o império mais duradouro, né? Acho que durou 13 séculos, se eu não me engano, ou 7 séculos, não me lembro, mas ele foi o mais duradouro, passou por vários sultões, né? E, cara, uma criança de 5 anos tinha mais informação do que o cara na época. Você pode imaginar isso? Por que uma criança de 5 anos devia ter informação para brincar, para querer jogar bola, para fazer alguma coisa de criança? Não, eles têm informações que nunca vão ser usadas, mas eles têm informação. Né, que às vezes informação de relacionamento, ver os pais brigando, e então meu pai vai se separar com a minha mãe, às vezes é uma discussão boba, mas a criança já pode criar uma ansiedade, porque fala, puxa, meu pai vai se separar da minha mãe, e aí o que vai acontecer? Eu vou ficar com quem? Nós vamos ficar pobres, vamos ficar ricos. Olha que absurdo, olha que absurdo. Uma criança antigamente, eu acho que nem ouvia uma conversa íntima do pai com a mãe, né? Ficava brincando lá no quintal, lá fora, em algum lugar aí. Mas é assim que acontece. Instabilidade financeira.
Você escuta, às vezes, economistas falando, alguma coisa falando, não, olha, vai acontecer isso no mercado, vai acontecer aquele outro. Você fala, ih, caramba, então minhas vendas vão cair, eu vou ser mandado embora do emprego. Olha quanta coisa que é falado aí e muitas vezes não acontece. Eu lembro uma vez que a gente teve a crise da água aqui, e aí falaram o seguinte, olha, as represas vão demorar de 4 a 5, nunca me esqueço disso, de 4 a 5 anos para se recompor. Não demorou nem um ano, as represas já estavam transbordando. Gente, isso é coisa de Deus. O cara vai falar, o cara vai adivinhar que não vai vir chuva, que não sei o que as represas vão secar. Não demorou nem um ano, as represas já estavam transbordando. É Deus, a sua soberania, cuidando da sua criação. Muito bem. Redes sociais. Isso é uma coisa que pode causar ansiedade, porque você está vendo ali uma pessoa que você, né, você fala, puxa, mas aquela pessoa não tinha dinheiro, hoje ela está desfrutando de uma viagem, olha lá, está num iate, está numa praia, tirando fotos, você não sabe nem o que aconteceu com aquela pessoa, se ela foi convidada, ou se ela está pagando a viagem 72 vezes. Tem gente que faz isso, fala assim, pô, eu nunca viajei nem nada, mas vou pagar a viagem 70 vezes, mas vou colocar na internet para todo mundo sentir inveja de mim. Tem gente, já vi pessoas falando isso. E o outro vê aquilo, puxa, mas ela conseguiu e eu não consigo. Por que eu não consigo? Não consigo levar minha família. Olha que loucura. Isso pode desencadear uma ansiedade. Você pode ficar ansioso para ter essa viagem e você não vai conseguir, pelo menos nesse momento aqui. Agora, a Bíblia, ela tem, a gente tem que entender que ela tem antídotos para isso. Tem formas de você lidar com a ansiedade e obter a paz de Deus no seu coração. E aqui eu quero abrir um parênteses, eu já falei isso em outro estudo, e eu quero falar uma coisa para vocês. Existe a paz com Deus e a paz de Deus, né? Essa paz de Deus é que vai curar você, é que vai afagar o seu coração da ansiedade. Agora, tem que ter uma paz antes, que é a paz com Deus. Vê bem, Deus, ele deu o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz por você e por mim. Aí você rejeita isso. Você fala, não, que isso aí não, eu não quero, eu tenho minhas outras crenças, tenho as crenças que vêm dos meus avós, dos meus pais, eu creio nisso, creio naquilo, creio naquele, creio naquela. Mas Jesus também está no barco, eu também entendo que Jesus foi legal, é um cara legal, tem uma série aí que eu estou assistindo que é bacana pra caramba, mas não é isso. Se você não aceitar que Deus deu o filho dele para morrer na cruz por você, você está em guerra com Deus e você não tem a paz com Deus. E provavelmente, muito com certeza, não é provavelmente, é com certeza você não vai ter a paz de Deus também. Então Deus, ele vai atender quem? Os seus filhos. Aqueles que creem que Jesus morreu na cruz no teu lugar, no meu lugar. Esses que entregaram sua vida para Deus, para Jesus, pedindo para Jesus vir habitar no coração, esses têm a paz com Deus e vão ter a paz de Deus também. Então aqui fecha parênteses, você só vai conseguir ter a paz de Deus se você crê que o filho dele morreu no seu lugar. E quais são os resultados da ansiedade? Resultados sempre ruins, né? Então, por exemplo, a capacidade de concentração. Às vezes você não consegue se concentrar. Sabe quando você vai tentar se concentrar e tem alguma coisa que está te prejudicando, né? Eu até brinco com a minha esposa no outro dia, eu falo assim, a gente foi obrigado a fazer academia por causa da idade, né, de se mexer um corpo. Eu falo assim, eu acordo de manhã e falo, nossa, o dia está tão bem, tá legal, estou desempenhando bem no meu emprego, mas tem alguma coisa me prejudicando. Aí eu falo, não, eu tenho academia hoje à noite. Você vê com que prazer que eu faço academia. Mas é brincadeira, eu estou falando isso aqui porque muitas vezes a ansiedade, ela prejudica na sua capacidade de você se concentrar. E isso acarreta o quê?
na falta de produtividade. Você pode deixar de produzir por conta disso. Relações sociais, né? Você às vezes está ansioso, então sabe quando você te convidam para um lugar, mas você não está desfrutando daquele momento. Por quê? Porque você está ansioso, tem alguma coisa pré-ocupando o seu coração que pode ser que nem aconteça. Lembra sempre disso. Ansiedade é alguma coisa que você se preocupa antes do evento acontecer, se é que vai acontecer, né? Então, e outra, a gente tem que tomar cuidado porque assim, né? Em casos mais graves da ansiedade, isso pode se transformar em outros transtornos mentais, como a depressão. Você pode até entrar em depressão por conta disso. Então, vamos ficar atento aí. A realidade da ansiedade. Quem que ela atinge? Ela atinge a todos. Cristãos, não cristãos, ricos, pobres, crianças. Eu estou vendo hoje crianças ansiosas. Coisa que antigamente, na minha época, não existia isso. Mas hoje tem crianças, nossa, eu vou entrar na escola, eu vou sofrer bullying, já sabem do bullying, o que é o bullying. Olha, a ansiedade está atingindo a todos sem perdão. Então, é a nossa realidade de hoje em dia. É um mal da sociedade moderna hoje, né? Eu vou ler um texto aqui para vocês, está em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33. Olha o que Deus fala aqui. Deus é maravilhoso, né? É fantástico isso, porque Ele já sabia que isso ia ser um tema importante. Ele trata aqui em vários locais da Bíblia. Olha o que ele fala aqui. Por isso, Jesus falando, né? Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão foi um rei que foi o rei mais poderoso de Israel, era o rei mais sábio, mais rico, ele tinha muito dinheiro e tal. Então ele falou assim, mas digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Já vimos aqui que Deus gosta do lírio, né? Da planta, da flor do lírio. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Quem eram os gentios? Quem não cria em Deus. Aí ele fala assim, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você que entregou sua vida para Deus, que pediu para Jesus vir habitar no seu coração, você é um filho de Deus, está aqui. Deus fala assim, olha, eu vou te sustentar. Vê bem, ele vai te dar o pão de cada dia, não vai te dar o pudim. Pode até te dar o pudim, mas se ele te der o pudim é pela graça dele. Mas ele sabe das suas necessidades. A minha necessidade é ter uma Mercedes, um Jaguar, uma BM. Não, ele sabe que talvez a tua necessidade seja o teu dinheirinho para você andar de condução. Não o teu gosto. Pode até ser que você tenha tudo isso. Deus queira que ele tenha essa graça de te dar isso. Mas ele sabe do que você precisa. A chave aqui é isso, ó. Mas buscai primeiro o seu reino
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Onde está o foco do seu coração? Está no seu, pô, o que eu vou vestir amanhã, caramba? O que eu vou comer amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para comer amanhã? Será que eu vou ter como me vestir amanhã? Será que eu vou ter como pagar minhas contas amanhã? Olha, gente, eu passei por isso. Eu passei por tudo isso. Foi interessante que, vou abrir um parênteses aqui, falar um pouquinho, mas um dia eu orei para Deus, falei, Senhor, o Senhor não toca em duas áreas da minha vida que eu não dou conta. Uma é a saúde e outra é finanças. E primeiro ele tocou na saúde. Eu tive um tumor do rim, quase morri depois da cirurgia por um problema lá na anestesia. Eu não sabia que era morfina, porque é uma anestesia muito dolorosa, porque eles, para tirar o rim, eles cortam feixe de músculo. E eu tive uma parada respiratória por conta dessa anestesia. Mas e antes? Como que eu estava antes? Falei, pô, vou morrer. Eu levava uma vida boa, minha vida era legal, tal. Bom, passou, Deus falou para mim assim, você vai ter que depender de mim, meu amigo. Você não pode depender de mais ninguém. E eu aprendi a deixar minha vida, minha saúde nas mãos de Deus. Quando veio esse negócio de Covid, com aquele outro, fake news, não sei se era verdade, se era mentira, falei, Senhor, minha vida está nas suas mãos. Se eu tiver que morrer disso, louvado seja o teu nome. Se o Senhor quiser me livrar disso, louvado seja o seu nome também. E ponto. Em nenhum momento eu fiquei mal, ansioso por causa... Pode ser até que eu tenha tido isso aí. Pode ser, mas não soube e nem quis saber e entreguei tudo para Deus. E aí depois Deus tocou nas minhas finanças. Gente, eu era um executivo, eu ganhava muito dinheiro, salário, de renda, tinha dinheiro aplicado, tinha renda, eu tinha muito dinheiro. E aí Deus foi tirou tudo. Eu só não perdi os meus imóveis, mas teve um dia que eu ajoelhei com a minha mulher aqui, falei, o Senhor dá, o Senhor tira, louvado seja o nome de Deus. E olha, aí as coisas começaram a acontecer, arrumei um emprego e tal. E tá aí, deixei na mão de Deus. Eu era hoje para ser um cara talvez revoltado, o padrão de vida que eu tinha, não tenho mais. Mas louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, a gente tem que focar aonde? No reino de Deus. Naquilo que Deus fala, a tua necessidade é essa, eu vou suprir a tua necessidade. Tem um texto lá em Efésios que ele fala que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Não todos os meus quereres, não todas as minhas vontades, mas as nossas necessidades. Não temos condição, não temos que ficar preocupados com essas coisas. Muito bem, olha um outro texto aqui, quando Davi foi um rei maravilhoso de Israel, que guerreava as guerras de Israel. Olha o que ele fala aqui. Você imagina a cabeça desse cara, tinha que cuidar do povo, um monte de inimigos, gente de dentro de Israel querendo matar ele e tudo. Mas ele fala assim, ó, quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram minha alma. Olha que coisa fantástica que ele fala aqui. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, quer dizer, muita coisa está acontecendo. Muita coisa, Senhor. Mas aí os teus cuidados alegram a minha alma. Olha que coisa fantástica de ser ouvido, né? Agora sim, o que a Bíblia tem como antídoto para te ajudar na ansiedade? Naquele momento que você já sabe que a ansiedade é uma coisa que não aconteceu, mas você já está preocupado. Mas tem um gatilho, já subiu aquele batimento mais forte, aquela angústia e tal. Então o que ele fala aqui? Olha, Filipenses capítulo 4, versículos de 6 e 7. Não, olha quantas vezes a Bíblia fala de ansiedade, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Por meio de quê? Da oração, gente, da oração. E súplica com ações de graça. E a paz de Deus, lembra que eu falei da paz de Deus?
E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em quem? Em Cristo Jesus. Olha, e a paz de Deus, tá vendo? Quando você está assim, você ora e a paz de Deus tranquiliza. Você não sabe como que é isso, a paz de Deus, mas você sente. É impressionante como você sente. Um dia eu assisti um filme, não me lembro agora como é que era, mas eu lembro desse momento que era uma veterana de guerra e ela tinha traumas. Então, por exemplo, quando ela escutava helicóptero, ela lembrava quando ela estava na guerra lá, que os inimigos mataram todos os seus companheiros e ela ficou viva. Então aquilo, assim, iniciava um processo de trauma nela. Aí ela estava com uma amiga, e a amiga ensinou um negócio para ela, tirou aqueles elásticos que normalmente as mulheres enrolam os cabelos, e amarrou no pulso dela e deu uma estilingada. Puxou o negócio aqui, pá, e largou, doeu. Quando ela sentiu aquilo, pá, aquela dor, aquele gatilho parou, ela parou de ter o trauma. A Bíblia não fala para você amarrar um elástico no seu pulso e puxar, mas ela te dá um antídoto que é para você orar. Olha o que ele fala aqui, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma, tal. Diante de Deus, por meio da o quê? Oração e súplica. Você tem que orar para Senhor Deus, tá? Eu estou começando a ficar ansioso, ansiosa, por favor, afasta de mim essa ansiedade e tal. É assim que fala. Olha o que ele fala aqui também, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele lançando sobre quem? Sobre Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele o quê? Tem cuidado de vós. Quando você lança, como é que você lança sobre ele? Pela oração. Senhor, olha, eu estou ansioso. Pela oração que você vai lançar isso aí. Tem um texto em 1 João também, capítulo 5, um texto muito legal, que ele diz assim, olha, capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele. Nele em quem? Jesus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhes temos pedido. Então é assim, sabendo segundo a sua vontade. Então assim, como é que é segundo a vontade? É lógico, você chega e pede para Deus, Senhor, eu estou ansioso porque eu quero comprar uma Mercedes. Pode ser que essa não seja a vontade de Deus. Pode ser que a vontade de Deus seja outra. Você vai olhar e falar assim, Senhor, eu quero que aquela pessoa se dê muito mal na vida. Pô, você está amaldiçoando um irmão seu? Certamente não é a vontade de Deus. Então, se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, então eu estou ansioso porque eu acho que eu vou ser mandado embora, eu acho que as vendas vão cair, eu acho que as represas não vão se recuperarem mais. Coloca para Deus, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Me tira a ansiedade, eu estou ansioso por causa disso. Me mostra se isso não é a sua vontade. Acabou. Coloca isso em oração, entendeu? E a oração, e quem que Deus vai ouvir? Ele fala aqui, né? Ele fala assim, Deus, ele diz assim, ó, esta confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora ele vai ouvir quem? Ele vai ouvir quem não é filho, quem não está em paz com Deus, quem rejeitou Jesus Cristo? Não, ele vai ouvir quem são os filhos. Quem são os filhos dele, esse ele vai ouvir. E ele até fala aqui, ó, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Então assim, eu estou pedindo, eu já sei que eu alcancei, já sei que quando eu terminar a minha oração, Deus vai acabar com essa dor no peito, com essa pressão no peito, porque vai vir a paz de Deus aqui no meu coração. Outra coisa é assim, confia no caráter de Deus. Quem é esse Deus que você entregou sua vida, ou que eu gostaria que você tivesse entregado sua vida? É um Deus que cuida.
Olha o que ele fala aqui em Isaías 41, versículo 10. Ele fala assim: Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita fiel. Esse é um Deus que cuida. Olha o povo de Israel. Não sei se você tem um conhecimento da história, mas foi um povo que foi criado porque Deus amou aquele povo. Deus criou aquele povo, foi um povo que passou por poucas e boas, tudo isso por conta deles, porque Deus falou que era Deus e eles se tenderam para outros deuses, para idolatria e tudo mais. Eles passaram por muito sofrimento, mas Deus tinha um propósito, Deus amava aquele povo. E olha quem é Israel hoje. Israel até 1948, gente, não tinha nação. E hoje eles têm uma nação forte, poderosa, uma das nações mais, as pessoas de lá são muito inteligentes. Todas as descobertas que fizeram aí sobre remédios, muita gente muitas vezes não chega para nós por conta de políticas aí de grandes empresas farmacêuticas, mas os caras criaram curas para grandes doenças, criaram mecanismos. Olha aquele negócio de guerra que eles criaram, Iron Dome, que os inimigos são 105 milhões de árabes rodeados contra 6, 7 milhões de judeus ali, que não conseguem destruir os caras. Por quê? Porque eles são poderosos, eles são inteligentes. O caráter de Deus protege aquelas pessoas, assim como ele protege a nós, que somos filhos dele. Aí você fala, ah, não, mas eu creio no fulano, na cicrana, no outro, naquela coisa que eu faço, eu pego e tem um ritual que eu faço todo dia. Gente, não é isso que Deus quer de você. Ele quer que você creia no Filho dele. Ponto. Aí só você vai ter a paz de Deus que a Bíblia fala aqui. Olha que interessante, ele coloca aqui, vê bem, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículos 13 a 18, ele diz assim, ó, era assim, tinha uma pessoa que tinha duas esposas, né? A Penina e a Ana. E ele amava, era o Elcana. Elcana amava muito a Ana. E ela era estéril, não dava filho. E um dia, todo ano, eles iam lá fazer os sacrifícios diante de Deus. E ela estava orando, assim, em voz baixa, mas com os olhos fechados e tal. E o sacerdote viu ela orando. E falou, pô, você está embriagada, essa hora da manhã, você já tomou vinho? Está embriagada? Ela falou, não. Aí ela explicou para ele, não, eu não estou embriagada, senhor, me desculpe, eu sou uma mulher honesta, tal, não bebo, e não me embriago, eu estou despejando a minha alma porque eu estou angustiada, porque eu não tenho filhos, e eu queria ter um filho. Aí, então, o sacerdote falou, então vai em paz, daqui a um ano você vai ter um filho. Orou por ela também. E olha o que ela fala aqui, ó. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouviam voz nenhuma. Por isso ele era o sacerdote, a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ele respondeu, ele vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E olha o que ela fala agora. Ele orou por ela, e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Você imaginou a tristeza daquela mulher, a angústia, ela chorando e derramando aquilo, orando para Deus. E aí quando Deus ouve aquela mulher, depois ela teve filhos, tá? Essa história é bonita também. Ela teve um filho, Samuel, que foi um dos profetas mais importantes aí também da palavra de Deus. Mas
olha o que ela fala, o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque veio aquela paz de Deus, aquela paz maravilhosa que Deus, que cobre você e você se sente pleno, tranquilo, sem ansiedade, sem aquela palpitação no coração, sem dor no coração. Outra coisa que a Bíblia nos aconselha, né? Que ele fala aqui para a gente, como antídoto, é mudar, é renovar nossa mente. Está em Romanos 12, capítulo 2, diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, renova o seu coração, pensa na palavra de Deus. Você vê, tem gozado que tem canais de televisão aí que falam só desgraça. O cara morreu disso, teve um acidente daquilo, o pai matou o filho matou o pai. Olha, teve um assalto na casa dos velhinhos, os caras maltrataram e mataram. Pô, você fica vendo isso todo tempo, fica pensando naquilo. Renove a sua mente, pensa nas coisas de Jesus, pensa nas coisas que ele falou, nas coisas que ele fez, nos milagres que ele fez e o que ele pode fazer na sua vida. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser um mar de rosas, não é isso, mas você vai ter a paz de Deus. Então, Deus já sabia que a gente ia passar por tudo isso. Ele já sabia, você vê com quantos textos, olha, eu abri 3 Bíblias aqui, li vários textos, 3, para não ter que ficar folheando, para a gente ganhar tempo. Eu li vários textos em Novo Testamento, Velho Testamento, e Deus falando de ansiedade. Ele já sabia que a gente ia passar por isso. E vamos continuar passando, eu vou passar também por isso. Mas a gente tem antídotos, a gente tem remédios. Às vezes você fala para um teu filho, né? Falou, tô ficando meio gripado. Ô meu, você tomou remédio? Você fez isso? Você acabou de tomar banho quente, sai dessa friagem. Você tem algumas coisas que você pode evitar. E aqui na Bíblia, ele nos mostra o antídoto e como a gente pode evitar chegar nesses lugares aí. Chegar nesse lugar que você, nesse gatilho que você vai sentir ansiedade. Então, a minha pergunta para você hoje é: você já entregou a sua ansiedade para Deus hoje? Você não sabia como fazer, mas agora você sabe. Você vai entregar a próxima vez que você tiver ansiedade? Você vai entregar para Ele isso? Eu espero muito que você consiga fazer isso, porque é uma coisa realmente que vem de Deus. E é no nome do Filho dele, Filho amado, nosso Senhor, que morreu pelos nossos pecados, que eu oro para todos nós. Amém, Senhor.